Bom que voltou. Então, só voltar aqui um pouquinho no tempo. Olha a cara desse carinha aqui, em 1983. O ano que começou o AutoCAD. Olha a felicidade dele em trabalhar com projetos, né? Então, em 1983, o ano em que lançou o AutoCAD, quem falava em AutoCAD achava que era uma loucura, né? Então, imagina, o cara estava contente com o que tinha. Olha os instrumentos em que era necessário para se desenvolver um projeto, né? Então, e para ele, lógico, isso aqui era mais do que necessário para poder desenvolver o projeto. Mas em 1983 houve essa quebra de paradigma, como se mudasse o conceito todo, né? Falasse assim, não, peraí, isso que você não é errado, errado não, é arcaico, passou a ser arcaico, né? Então, até trouxe aqui para vocês uma imagem, acho que vocês já devem ter visto aí, talvez procurando na internet, essa aqui é que eu achei uma antiga de Caio. A gente lançou em 83 nos Estados Unidos, só que esse aqui eu achei de 86, é a versão 1.1 do AutoCAD, é uma das mais antigas, existe mídia, CD, né, nem DVD, então eram tudo em disquetes, não eram um disquete, eram vários disquetes, enfim, até a versão acho que 10, né, os mais antigos aí podem até saber disso. Já talvez até pegaram na mão esses disquetes aí para instalar nos seus computadores. Hoje nem se fala em disquete, né? De hoje disquete. Mas enfim, para vocês verem que como evoluiu, né, os projetos, né? Então, olha lá, o próprio Sandrão, aqui se dedou ele mesmo, né? Falou que na versão 12 ainda era disquete, né? Olha lá, então, exatamente. Mas não era um disquete que o cara tinha que ter. O cara também tinha que ter uma estrutura boa. Não era um simples computador. Primeiro, o cara nem sabia o que era computador. Ele tinha que ter um mega computador para poder rodar aquele programa que era em DOS. E não só um computador, tinha que ter uma mesa, um mouse, né? Então era uma mesa digitalizadora, era o teclado, uma impressora antiga, né? Se não me engano, acho que é matriz. Enfim, então, imagina esse cara ter que comprar. E essa estrutura toda não era barata. Em 1983, quem tinha AutoCAD, ou 86, mas vamos colocar, era muito top, né? Imagina, então, a cara de descontentamento dele ao tinha que comprar isso aqui tudo para poder migrar tudo que ele sabia, quebrar o conceito dele para poder migrar para um novo conceito, que é o AutoCAD, né? Não era um simples processo. Eu tinha que fazer, comprar tudo, investir, fazer um certo investimento na estrutura, fazer um investimento num treinamento para ele e ter que, além disso tudo, se adaptar e assumir que as ferramentas que ele estava utilizando eram arcade para ser mais utilizado. Né? Então, imagina como foi difícil. O AutoCAD, para esse cara, nessa época, pode-se dizer que era igual uma inovação, uma tecnologia, uma inovação. Só que, quando a gente fala em tecnologia e inovação, sempre entra já em quebra de paradigma, quebra de conceito. Né? Essas duas palavras, elas andam junto, a tecnologia e a inovação. Elas andam juntas. Né? Então, para os nossos dias, nós podemos dizer que os projetos eles estão exigindo cada vez mais tecnologias e inovação. Nós podemos resumir o seguinte: a empresa que trabalha hoje somente com AutoCAD, hoje, tá? Ela pode ser comparada àquele cara em 1983. Porque não é só AutoCAD hoje a solução. Hoje nós temos um conjunto de softwares que podem nos auxiliar em desenvolvimento de projetos. E a evolução, na verdade, da onde surgiu essa natureza de demanda, né? Da evolução das tecnologias, da evolução que os projetos estão demandando, né? E aí surge, então, a cada vez mais necessidade de procurarmos tecnologias, procurarmos inovação.
para sempre estar melhorando a nossa qualidade, melhorando os nossos projetos, né? Só para vocês terem uma ideia, fechando o foco aqui nesse gráfico, eu até conheço, eu tinha até postado um vídeo no YouTube falando sobre esse gráfico aqui. Eu foco em duas etapas aqui desse gráfico, que só para vocês entenderem, é o efeito custo-esforço nas fases do ciclo de vida de um projeto, que é o projeto preliminar, detalhamento do projeto, documentação, construção e operação, e em tudo isso, o quanto o efeito custo-esforço demanda em cada etapa. Mas vamos fechar o foco em uma etapa específica, por enquanto, tá? Qual? A etapa de projeto preliminar. Por quê? Olha essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ela mostra para vocês exatamente que no ciclo de vida de um projeto, na fase de projeto preliminar, essa fase é a fase em que o projetista, o engenheiro projetista, ou quem estiver projetando, ela tem a maior capacidade de impactar em valores, em custos dentro de um projeto. Então, dependendo da proposta que for elaborada deste projeto, em que dentro dessa etapa de projeto preliminar, os custos podem ser absurdos, podem ser inviáveis, né? Ou não. Ou seja, quem vai determinar isso onde? É a etapa do projeto preliminar. Então, a capacidade de impactar custos é maior na fase do projeto preliminar. Ao contrário, por exemplo, do custo de mudanças de projeto. Então, por exemplo, vamos fechar o foco novamente em projeto preliminar. No projeto preliminar, eu ainda estou, vamos dizer assim, esboçando o projeto. Então, mudar ele, eu não tenho custo. Mudar esse projeto, eu não tenho custo. Então, por isso que eu tenho propostas de projeto, né, para poder avaliar e verificar qual deles vão impactar mais ou menos em custos, né? A gente levar isso lá para o final, lá para a construção, por exemplo, na documentação, construção e operação, isso inverte, né? Eu não consigo, por exemplo, mas na operação impactar custos de mudança, né? Ao contrário, se eu mudar alguma coisa na fase de construção, vai ser muito caro, vai ser inviável, né? Então, esse gráfico ele é bem verdadeiro sobre isso, né? Mas, enfim, só para vocês entenderem sobre o ciclo de vida de um projeto, falando ainda no esquema do BIM, né? A gente pode dizer o seguinte, que nós temos lá a concepção, o preliminar, o executivo, a construção e a operação e manutenção. Simplificadamente, esses seriam os nossos ciclos de vida do projeto. Tem a concepção, que é a parte lá de esboço, ou preliminar, que é um pouco mais, envolve uma parte mais de dados, de obtenção de dados, informações técnicas, né? Para ver valores e tudo mais, né? E o projeto executivo é a parte mais de detalhamento do projeto, né? Para se entrar na construção e, por último, na operação e manutenção. Então, a gente pode dizer que isso aqui é o ciclo de vida do projeto quando a gente envolve o BIM. E o BIM, esse conceito BIM, né? O Building Information, que as informações integradas, né? É justamente isso. Cada etapa dessa se conversa, né? Eu não consigo, por exemplo, antigamente, eu quisesse, por exemplo, mudar alguma coisa em projeto preliminar, né, a concepção, eu teria que, é como se eu rasgasse a concepção e teria que fazer novamente. A mesma coisa no executivo, né? Só que agora não, todas essas etapas, esses ciclos, com o BIM, eles estão interligados, né? Por isso que eu para vocês lá de 1983. Os nossos projetos, eles estão hoje, trazendo para os nossos dias hoje, eles estão demandando isso. Eles estão cada vez mais demandando isso. Um ciclo de vida mais útil, né? Um ciclo de vida mais produtivo no nosso projeto, tá? E aí, você tem um projeto preliminar, é onde entra o Autodesk InfraWorks. Bem,
creio que vocês devem ter ouvido falar, acho que até é motivo pelo qual vocês estão assistindo esse webinar. Mas o InfraWorks, ele é uma ferramenta muito útil, muito interessante, no que se refere a essas duas etapas aqui de projeto, concepção e projeto preliminar. Por quê? Nessas duas etapas, vocês concordam que é onde vocês estão esboçando ou apresentando propostas de projeto. E aí, é simples vocês entenderem isso. Essa figura vai exemplificar o que eu quero falar. Por exemplo, o que é mais fácil de ser entendido? Isso daqui, né? Ou isso aqui? Concordam? Né? Então, o que será que é mais fácil de ser compreendido? Né? Ou, por exemplo, essa planta aqui é mais malhada, né? Digamos que seja aí no preliminar, ou isso. O que é mais fácil de ser proposto, né? Em projetos, né? Então, com certeza, é muito mais viável apresentarmos propostas de projeto onde a gente consegue uma visualização do projeto como um todo. E é isso que o InfraWorks propõe, né? Que é o que ele vai propor. Só que ele não para por aí, né? O InfraWorks, ele tem a possibilidade de da etapa do projeto conceitual e projeto preliminar para o projeto executivo, quando você consegue jogar isso aí para o nosso AutoCAD Civil 3D. Então, isso que é interessante. Por isso que eu falei que é um ciclo de vida. E ele se conversa. Aqui a gente está falando um pouco sobre as três primeiras etapas ali, né, que a gente comentou, né? Mais especificamente preliminar e executivo. Então, você elaborou isso aqui tudo, vamos pensar o seguinte, vocês elaboraram isso aqui tudo, né, no InfraWorks, né, para esboçar propostas de projeto, né, para poder esboçar uma melhor apresentação desse projeto, para poder, então, verificar o quanto isso pode impactar em custos, o quanto isso pode impactar no nosso ciclo de vida de como um todo, né? E isso, depois, vocês podem, elaborado isso na concepção e no projeto preliminar no infra, essas informações já levantadas, podemos jogá-las para um projeto executivo, onde, como eu disse, no AutoCAD 3D. Então, por exemplo, aqui, essa mesma superfície aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, aqui. Esses mesmos platôs que eu tenho aqui, por exemplo, nessa obra aqui de implantação de edifícios comerciais, esse mesmo terreno que eu tenho aqui, que foi elaborado né, no preliminar, no InfraWorks, eu consigo pegar essas cotas de implantação e depois jogá-las, essa mesma informação, né, e de repente, com um terreno mais preciso, com um levantamento mais preciso, né, jogar para dentro do Civil 3D e computar volume, né? E isso não só computar volume, mas principalmente poder também detalhar isso, né? Gerar seções transversais, documentar, né? Que é o forte do conceito BIM, documentação de projetos, tá certo? E é isso que eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco. Eu tenho aqui, inclusive, o InfraWorks